Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Lohane, sou trader de opções binárias e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 macetes para você perceber o rompimento e evitar o loss no suporte e na resistência. Mas antes da gente ir para o conteúdo desse vídeo, eu já queria te pedir para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para você receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Então vamos lá voltar para o assunto de hoje, né? Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre rompimentos. E eu vou te passar 4 macetes que, se você pegar esses macetes na hora que você estiver operando, você já vai conseguir perceber que o rompimento ele está próximo e vai evitar o loss no suporte e na resistência. Mas o que são rompimentos, né? Vou começar falando para vocês sobre isso. Digamos que aqui eu tenho uma linha de suporte. O que é o rompimento? É quando a gente tem uma vela que rompe essa linha. Geralmente, linhas de suporte e resistência são linhas que elas tendem a fazer com que o preço ele fique naquela região por um determinado período de tempo. Mas vai acontecer de, em algum momento, essas linhas não conseguirem mais suportar o preço e elas vão ser rompidas. Lembrando que os rompimentos eles podem ser de suporte, de resistência, de LTA e de LTB. Mas se você ainda não sabe como que funciona, como traça linhas de suporte, resistência e linhas de LTA e LTB, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os vídeos que eu expliquei, né, o que era suporte e resistência e o que era LTA e LTB. Então corre lá, assiste e depois você volta aqui para esse vídeo. Então voltando ao assunto, rompimento é o que? É quando você tem um candle ou uma vela que esse candle ele rompeu essa linha. Mas só romper, só fazer esse movimento de ultrapassar a linha, isso em si não configura o rompimento. Para que o rompimento ele seja confirmado, é necessário que a vela seguinte ela tenha o seu preço de abertura, no caso aqui se fosse um candle verde, né? O seu preço de abertura e o seu preço de fechamento abaixo, no caso do suporte, da linha rompida. Se fosse uma resistência, o preço de abertura e de fechamento teria que estar acima da linha rompida. Então, para o rompimento acontecer, ele precisa da vela de rompimento, né? Da vela que faz o rompimento e da vela de confirmação. Só relembrando, uma vela que rompe e a vela de confirmação, ela precisa ter a sua abertura e o seu fechamento, aqui no caso do suporte, abaixo da linha rompida. Então, o rompimento ele se configura por isso. Porém, o que acontece, né? Os rompimentos, eles são os inimigos de muitos trades. Porque quando a gente está operando, uma das principais estratégias que a maioria dos trades usam é suporte e resistência. Então, quando acontece o rompimento, geralmente, a pessoa que estava operando aqui nessa linha, ela levou um loss. Então, eu vou te ensinar agora 4 macetes que vão te fazer identificar quando que esse rompimento ele está perto de acontecer. E o primeiro macete é quando você tem velas tocando com muita frequência na sua linha de suporte ou de resistência. Eu vou colocar aqui na tela agora uma imagem de um gráfico exatamente dessa forma. Como vocês podem ver, existem muitas velas tocando, testando essa linha. E quando isso acontece, é um indicativo de que o rompimento está próximo. Então, se você vê as velas tocando por muitas vezes, ou um suporte ou uma resistência, você já vai evitar operar suporte e resistência nessas linhas, porque isso é um indício de que elas serão rompidas, ok? O segundo macete que eu tenho para passar para vocês é que quando você observa as velas nascendo ou na linha de suporte ou na linha de resistência, isso também é um indicativo de que essas linhas irão romper. Vou botar aqui agora na tela uma imagem do gráfico bem nesse modelo, né? Onde você pode observar que as velas elas estão nascendo bem próximo à linha. Isso quer dizer o quê? Que essa região ela já não está sendo tão respeitada. Então, quando você observar esse tipo de padrão dessas velas nascendo na linha, você também não vai evitar na linha de suporte e resistência e vai evitar o loss. O terceiro macete que eu tenho para passar para vocês é que quando você observar
padrões de candlestick, padrões de reversão, próximo às linhas de suporte ou de resistência, elas também são indicativo de que isso vai romper. Eu vou colocar aqui na tela agora os padrões de reversão baixistas, né? Que você, se eles aparecerem numa linha de suporte, você já vai perceber que o gráfico ele está perto de romper aquela linha. E existem também os padrões de reversão altista, que eu também vou colocar agora aqui na tela. E quando eles aparecerem próximo a uma linha de resistência, eles também indicam que o gráfico vai romper. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, um exemplozinho. Digamos que aqui eu tenho uma linha de suporte. E aí apareceu o seguinte padrão. Uma vela verde e uma vela maior vermelha. Esse padrão aqui ele é conhecido como engolfo de baixa. Então, se esse padrão aparecer próximo a uma linha de suporte, muito provavelmente a vela seguinte será uma vela de rompimento. Então, toda vez que você observar qualquer padrão ou de reversão baixista, no caso do suporte, ou de reversão altista, no caso da resistência, você vai evitar operar naquela região, porque é um forte indício de que essa região ela vai ser rompida. E o quarto macete que eu tenho para passar para vocês, quarto e último macete para você identificar o rompimento, é quando próximo às linhas de suporte ou de resistência aparecem velas de força. Então eu vou fazer esse exemplo agora utilizando uma linha de resistência. Digamos aqui que é a minha resistência. E aí o gráfico ele está se aproximando dessa linha. Porém, as velas elas estão demonstrando ser velas de força. O que é uma vela de força? Uma vela de força é uma vela que não apresenta o pavio, não apresenta essa sombrazinha. Ou seja, são velas que a gente vê que a abertura e o fechamento delas é no corpo do candle. Então, ela não tem esses tracinhos aqui, que são os pavios ou sombras. Então, quando você vê velas de força próximo às suas linhas de resistência ou de suporte, o que isso quer dizer? Quer dizer que o gráfico está ganhando força. Então, se ele está ganhando força, muito provavelmente o rompimento ele vai acontecer, né? No caso aqui, rompeu a vela de rompimento e aqui a vela de confirmação, tendo sua abertura e seu fechamento acima da minha resistência. Então, quando você observar velas de força próximo à sua linha de suporte e resistência, você também não vai operar nessa linha, tá bom? Então, pessoal, esse foi o conteúdo do vídeo. Espero que vocês tenham entendido esses 4 macetes. Eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vocês vão evitar muito loss com essas 4 dicas que eu dei. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo depois. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se esse conteúdo foi válido para você, compartilha com um amigo seu que você acredita que também gostaria de saber de todas essas informações. Nos acompanhe também através do nosso Instagram, @trade_formula. Por lá eu também coloco bastante conteúdo gratuito. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. E até os próximos vídeos.